Sejam muito bem-vindos. E se a gente olhasse para um dos momentos mais conhecidos da história, não pela ótica da fé, mas como a maior aula de estratégia que já existiu? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos decifrar o que se via do alto do Calvário, pensando nisso como teste definitivo de liderança, de visão, tudo isso sobre a maior pressão imaginável. Essa é a grande questão, né? O que uma pessoa vê no momento de maior pressão? Todo líder, todo gestor já passou por isso numa crise. Onde eu realmente estou? O que o cenário à minha frente está me dizendo de verdade? Antes de tomar qualquer decisão, o primeiro passo é esse: dominar o seu ponto de vista. É ter clareza total quando tudo parece estar em jogo. Então, vamos lá. O nosso exercício aqui vai ser exatamente esse: adotar o ponto de vista da cruz. E, de novo, a gente não está falando de um exercício de fé, mas sim de inteligência. Estrategicamente. É como se a gente pudesse sentar na cadeira do CEO, bem no meio da maior crise da empresa, sabe? Para entender o que essa pessoa via, o que sentia e por quê. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a teoria encontra a prática, a realidade. A gente sai do campo da ideia, da empatia estratégica e entra na precisão arqueológica. Porque sim, existem dados que confirmam o que era visível daquele ponto. E isso muda tudo na nossa análise. A gente não está mais especulando, a gente está trabalhando com fatos. E essa, claro, é a base de qualquer boa estratégia. Ok, então vamos para a primeira parte: a análise da situação. Toda boa estratégia começa assim, né? Com uma avaliação sincera, pé no chão dos fatos, do que não dá para mudar. Vamos analisar então a topografia dessa crise. Olha só, a primeira coisa a entender é que o caminho até o ponto final, até o ponto da decisão, não foi uma linha reta, longe disso. A realidade tática ali era uma rota cheia de curvas, super desgastante e ainda por cima complicado por fatores externos, como um vento quente e sufocante chamado Kamsin. A lição aqui é clara, né? O caminho até nosso objetivo raramente é aquela linha reta bonita que a gente desenha no papel. Pois é, de 350 a 450 metros. Essa era a distância real. Pode não parecer muito, mas era um percurso super desafiador. É o que a gente chama de atrito na execução de um plano. E serve como um lembrete muito forte. Qualquer estratégia, por melhor que pareça no papel, vai encontrar obstáculos. Vai exigir mais esforço do que a gente previu. Sempre. E olha que detalhe. O instrumento em si, a cruz, era uma peça de engenharia romana. E o que isso quer dizer? Que era eficiente, sem exageros. Tinha uns 3 metros de altura, foi projetada para ter o máximo de visibilidade pública, mas sem desperdiçar material. Uma aula de design focado em impacto e eficiência. E aqui vem um ponto-chave: a elevação. A cruz ficava no topo de uma rocha de uns 5 metros. Isso deu uma vantagem estratégica fundamental. Era uma altitude pequena, modesta, mas era o suficiente para enxergar por cima da muralha da cidade. Dava uma visão panorâmica completa. Sabe, às vezes um pouquinho de elevação é tudo que um líder precisa para conseguir ver o cenário inteiro. Agora preste atenção nisso aqui que é muito interessante: a orientação. Existe um mito de que a cruz estava virada para oeste, de costas para Israel, mas a realidade é o oposto. Estava virada para leste, de frente para a cidade. Isso não era um gesto de rejeição, era na verdade uma posição tática. Primeiro, para garantir a máxima exposição pública e segundo, como um olhar final, simbólico, na direção do templo. Ou seja, cada posicionamento comunica uma mensagem. E outra coisa que quebra uma imagem que muita gente tem na cabeça: o cenário não era um deserto, um lugar desolado. Muito pelo contrário, era um ecossistema cheio de vida. Oliveiras, flores, pássaros, um lugar de vida. Bem no meio de um ato de morte. É uma metáfora muito forte, né, de como o mundo, o mercado, simplesmente continua seu ciclo, indiferente à crise que uma pessoa ou uma empresa está passando. Muito bem. Com o terreno analisado, vamos para o próximo passo de qualquer análise estratégica: mapear os stakeholders, as partes interessadas. Porque daquele ponto de vista privilegiado, dava para enxergar toda a geografia do poder, das ameaças mais próximas até as forças históricas lá no horizonte que moldavam todo aquele cenário. E esse aqui é o mapa de stakeholders mais próximos, mais imediatos. A atmosfera era limpa, então a leitura tática da paisagem era cristalina. A 75 metros, a multidão. A 350 metros, a torre com o poder militar romano. A 405, o templo, centro do poder espiritual. E a 680 metros, o pináculo.
tudo visível a olho nu. Conhecer quem são seus stakeholders e onde eles estão é simplesmente fundamental. Agora vamos ampliar a visão. Olhando mais longe para o horizonte, o que se via era o peso da história. Lá para o norte, era possível ver os locais ligados à sabedoria de Salomão, à resistência dos macabeus e até onde futuras conquistas aconteceriam. É a visão de longo prazo, sabe? Entender o histórico de vitórias e derrotas que te trouxe até o momento presente. E para o leste, lá estava o horizonte profundo. O deserto, um lugar que trazia à mente o grande jejum, a última visão de Moisés da Terra Prometida, a história do bode expiatório. Essa paisagem era a paisagem do destino, do sacrifício. Era, em outras palavras, o porquê estratégico por trás de tudo aquilo. Ok, a gente analisou o terreno, os stakeholders, a história, e agora? Agora a gente junta tudo isso e chega no grande insight. Quando a gente sintetiza a realidade física, a geografia tática e essa visão histórica, o que aparece é um paradoxo estratégico muito poderoso. É aqui que a verdadeira força da situação se revela. Olha só que contraste absurdo. De um lado, a lenda, a mítica cidade de Davi, o berço glorioso. E do outro, o fato geográfico, um amontoado de casebres, minúsculo, com apenas 2 hectares. Essa é talvez a maior lição sobre origens. As maiores forças, as maiores ideias, as maiores empresas, quase sempre nascem de começos extremamente modestos. A verdadeira força não está no tamanho que se vê, mas no potencial que existe ali. Então, essa é a síntese final. A visão completa daquele ponto integra tudo. A natureza, que continua seu ciclo indiferente, a realidade material, dura da execução, e a profundidade da história, o peso do passado e a projeção do futuro. Tudo isso junto numa única compreensão estratégica. No fim das contas, a visão 360 graus que todo líder sonha em ter no momento da verdade. E essa citação nos deixa com uma reflexão final, que conecta sacrifício com estratégia. E a pergunta que fica para todo mundo que ocupa uma posição de liderança é a seguinte: que tipo de clareza, que nova perspectiva, que visão de futuro pode surgir quando a gente é forçado a enxergar tudo, o passado, o presente e o futuro, a partir de um único ponto de pressão máxima?